queridos, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos falar nessa videoaula de hoje sobre as pilhas comerciais, passando por alguns exemplos. A pilha comum, a pilha alcalina, a Coin Battery de prata, a pilha recarregável de níquel, hidreto metálico, a bateria de chumbo e a bateria recarregável de íon lítio. Então, falando sobre as pilhas comuns, podemos classificar esse sistema que comercialmente é chamado de pilha comum como uma pilha seca ácida, E pilha seca justamente pelo fato de que esses sistemas comerciais não tem nada a ver com essas pilhas aqui didáticas, de laboratório, onde nós temos sistemas aquosos e tudo mais, Então, um sistema fechado e aparentemente seco, mas na verdade a gente vai ver que na composição tem água, mesmo porque toda pilha tem que ter condutor e eletrólito, E o eletrólito geralmente tem umidade, Isso que permite a condução dos íons, que é fundamental para que a condução dos elétrons também aconteça, Vocês lembram do vídeo sobre a importância do eletrólito, Então, as pilhas comuns, são sistemas secos e ácidos, digamos assim, que foram projetados, que são construídos para fornecer uma voltagem inicial de 1,5. E por que eu digo inicial? Porque nós sabemos que conforme a pilha se descarrega, conforme ela atua, conforme as reações acontecem, os potenciais se modificam e a diferença de potencial vai diminuindo, tendendo aí a zerar num sistema ideal, quando todo o eletrodo se consome, quando toda a reação se completa. Mas enfim, a voltagem gerada inicialmente pelas pilhas secas ácidas, que são as pilhas comuns, é de 1,5, e atualmente essa pilha continua sendo utilizada, obviamente, mas as pilhas alcalinas, como a gente sabe, são muito mais utilizadas, justamente porque elas são melhores, quando comparadas com as pilhas comuns, e nós vamos ver por quê. Então tá aqui uma foto de uma pilha cortada no meio, e aqui a representação esquemática dos seus componentes. Nós temos uma haste interna de grafite, circundada por uma pasta contendo óxido de manganês 4, cloreto de amônio e água. Então, tem água sim. O sistema é classificado como seco porque a quantidade de água é pequena, obviamente. Parece não ter água, mas tem água sim. Essa pasta é justamente uma mistura do pó, óxido de manganês 4, cloreto de amônio e água. E ao redor dessa pasta, que circunda essa haste interna de grafite, nós temos um envoltório de zinco. E em volta desse envoltório de zinco, como a figura mostra aqui, como a gente sabe, outras proteções, para que esse sistema fique mais seguro. Então vamos identificar aqui cada um desses componentes em relação àquela classificação que a gente consegue verificar bem nas pilhas didáticas de laboratório. O que as pilhas didáticas de laboratório têm? Eletrodo, condutor, eletrólito, e aqui da mesma forma a gente verifica que existem esses componentes. A haste de grafite é o próprio condutor, quando eu faço a conexão do polo positivo da pilha com o polo negativo, por meio de um circuito externo. Deixa eu desenhar aqui um radinho de pilha, por exemplo, Então imaginem que a gente colocou essa pilha num radinho de pilha, representado aqui por esse desenho azul, Por dentro desse radinho de pilha, existe um fio, digamos assim, um condutor, E aí quando a gente conecta o polo positivo, nessa ponta do fio interno ao dispositivo elétrico e conecta o polo negativo nessa outra ponta do fio, que está interno ao dispositivo elétrico, o que a gente faz, na verdade, é conectar o polo positivo ao negativo, Então, como esse fio, esse condutor por dentro dos dispositivos elétricos, tem uma condutividade muito alta, uma condutância muito alta, uma resistência muito baixa, ao fazer a conexão do polo positivo ao polo negativo por fora, por meio do dispositivo elétrico conectado à pilha, os elétrons vão fluir por dentro do dispositivo elétrico, por fora, por um circuito externo à pilha,
né, de modo que esse fluxo de elétrons, então, é aproveitado para fazer funcionar o dispositivo elétrico. Nós sabemos que, né, os elétrons fluem do polo negativo ao polo positivo. Então, imagine, quando eu faço a conexão ao dispositivo elétrico dessa forma, os elétrons vão sair, deixa eu mudar de novo a cor do ponteiro aqui. Os elétrons vão sair do polo negativo por dentro do dispositivo elétrico e vão encontrar o polo positivo. Nesse caminho, né, esse fluxo de elétrons é aproveitado e faz o dispositivo elétrico funcionar. Esse fluxo de elétrons, né, num sentido único, né, esse fluxo ordenado de elétrons é justamente a tal da corrente elétrica, que faz o dispositivo elétrico funcionar. Tá? Então, vamos aqui verificar, né, os componentes, né, classificar os componentes desse sistema, né, de acordo com aquilo que a gente sabe que são os componentes de uma pilha. Né? Então, nós vemos aqui, né, que a pasta contendo óxido de manganês 4, cloreto de amônio e água contém justamente um composto passível de redução, né, que pode ser interpretado como o catodo dessa pilha. E da mesma forma, esse envoltório de zinco, né, contém um composto passível de oxidação, que pode ser classificado então como anodo. E essa pasta, né, contendo água e um composto iônico, constitui então o meio eletrolítico. Né? E essa haste de grafite, então, o que é, professora? Só pode ser o condutor. Né? Quais são os componentes de uma pilha? Catodo, anodo, meio eletrolítico e condutor. Né? Então, imagine, né? Nós temos aqui, né, os elétrons saindo do polo negativo, fluindo por dentro, né, do dispositivo elétrico e chegando ao polo positivo. Chegando aqui, deixa eu passar para vermelho de novo para ficar mais claro. Os elétrons não vão se acumular aqui, né? Eles vão ser transmitidos, né? Eles vão migrar por meio do condutor, né? E aí no eletrólito a espécie passível de redução vai se movimentar em busca desse elétron, gerando a forma reduzida que também migra pelo eletrólito, né? Então, conforme vocês viram naquele vídeo, né, esse caminho que as espécies fazem, né, por dentro do eletrólito é fundamental para manutenção desse fluxo de elétrons, né? Então, os elétrons fluem pelo dispositivo externo, chegam no condutor e aí no eletrólito começa a brincadeira, né? Quem tiver que ir em busca do elétron vai, né? E aí a partir do momento que é reduzido, sai em direção ao eletrólito. Quem se oxidou, né? Quem gerou esses elétrons, né, vai também em direção ao eletrólito e assim as coisas funcionam, né, de maneira ordenada, tal como a gente viu naqueles sisteminhas didáticos de laboratório, tá? Então, já tinha falado sobre esse fluxo de elétrons, né? Algo interessante também de se notar é que mesmo que eu não tenha a pilha ligada a dispositivo elétrico nenhum, vocês percebem que existe a possibilidade dela de se descarregar, né, por conta de um fluxo de elétrons por dentro do sistema, né? Imaginem que esse envoltório de zinco, que nós sabemos que é o anodo, perca elétrons não por um dispositivo elétrico que esteja ligado na pilha, né? Porque a pilha não está ligada a nada, né? Mas se esses elétrons vêm nessa direção, né, em direção ao condutor, não por fora, mas por dentro, né? Pode acontecer. Aí, da mesma maneira, os elétrons vêm para o condutor, né, acontece toda a movimentação no eletrólito, as reações vão ocorrendo e a pilha vai se descarregando. Né? Todos nós já tivemos essa experiência, né, de uma pilha mesmo sem ser utilizada estar descarregada, estar fraca, né, justamente porque existe essa possibilidade. Porém, obviamente, né, isso não é muito expressivo, né, e quando uma pilha é ligada a um dispositivo elétrico, né, aí sim, né, o caminho dos elétrons não tem outro caminho, né? Esse caminho, né, que pode ocorrer internamente quando a pilha não está ligada, ele não tem como competir com esse caminho por meio do circuito externo, justamente por conta, né, da condutância desse circuito externo que é muito maior, né? Então, uma vez que a pilha é conectada ao dispositivo elétrico, né, esse caminho aqui, ele passa praticamente a ser inexistente. Né, ele não compete com o caminho pelo circuito externo, porque a condutância desse dispositivo é muito alta. Então, os elétrons vêm por fora, né, e fazem o seu caminho e a pilha, né, sofre as reações, a energia elétrica é gerada e o negócio funciona.
tá bom? Então isso só para poder explicar, né, o porquê que uma pilha mesmo sem estar ligada pode vir se descarregar, né? Algo possível de ocorrer sim, faz sentido que ocorra, mas não ocorre de maneira expressiva, né? Senão a gente estava ferrada, né? Senão as pilhas não iam durar nada, né? Então vamos olhar agora aqui para as semi-reações anódica, catódica, a equação iônica essencial, a equação global da pilha. Uma vez que já entendemos o princípio de funcionamento, né, vamos olhar agora para as reações, né, por detrás dessa célula galvânica, dessa pilha, né? Então, como semi-reação anódica, nós temos a oxidação do zinco, né, aqui representada. Como semi-reação catódica, nós temos a redução do óxido de manganês 4 para óxido de manganês 3, né? Notem, manganês mais 4 inicialmente, formando manganês mais 3, né, após a redução. E aí vocês me perguntam, como é que eu vou saber, professora, que vai de mais 4 para mais 3, né? Então, na verdade, não tem como a gente adivinhar, porque poderia ser outra coisa, né? No papel, né, qualquer forma reduzida do manganês aqui poderia ser escrita, mas o que acontece na montagem desse dispositivo é a redução do manganês de mais 4 para mais 3, processo ocorrendo em meio ácido, porque nós temos cloreto de amônio no eletrólito. Então fica para vocês, né, o exercício de montar essa semi-reação catódica. Obviamente a gente vai partir do MnO2 e chegar no MnO3. E aplicando o método do íon-elétron, a gente vai obter essa semi-reação catódica. E aí, né, na verdade, isso vai ficar a princípio em termos de H+, porém sabemos que pela composição do eletrólito, esses íons de H+ vêm do amônio, né? Então, a gente vai substituir o H+ que aparecer por amônio e, obviamente, isso vai nos forçar a representar a amônia como produto nessa semi-reação catódica, tá? Então, fica para vocês esse exercício. Na videoconferência nós fizemos juntos, né? Aqui eu não vou fazer para não estender muito, mas se vocês não conseguirem fazer, me procurem, tá? Com a semi-reação catódica na mão e a semi-reação anódica, nós podemos fazer, né, escrever a equação iônica essencial, né? A gente já tem aqui a igualdade em termos de elétrons, digamos assim, né? 2 mols de elétrons sendo liberados no processo anódico e 2 mols de elétrons sendo captados no processo catódico. Então, isso nos permite pura e simplesmente somar as duas e obter a equação iônica essencial conforme está aqui, tá? Então, ó, 2 de MnO2, 2 de amônio, 1 de zinco, Mn2O3, água, amônia e zinco 2. Para chegar na equação global, a gente coloca aqui as espécies, né, que são espectadoras, né, que não participaram, mas que são importantes, né, que fazem parte do processo. Esse amônio não está sozinho no meio, esse zinco também não está, né? Então, o amônio, a gente sabe que vem do cloreto de amônia e uma vez que o cloreto de amônio, né, gerou amônia e o cloreto ficou livre, digamos assim, nós podemos escrever na equação global a formação do cloreto de zinco, né? Então, qual é o global, né, desse processo? É justamente a transformação do MnO2 em Mn2O3, né? A formação de amônia, o que é algo ruim, né? Porque isso pode causar o inchamento do sistema. E nós temos a transformação do envoltório de zinco em cloreto de zinco, né? Então, conforme a pilha vai reagindo, né, as reações vão acontecendo, a pilha vai se descarregando, né, o tempo vai passando, o envoltório de zinco vai se transformando em cloreto de zinco, né? E com um meio úmido, não é porque existe água ali, sendo cloreto de zinco solúvel, o negócio fica feio, né? O envoltório de zinco se perde, se transforma num pó branco, meio molhado, né? Porque tem água no meio, e aí a gente já sabe o que pode acontecer se esse envoltório externo, se essa proteção interna vir aí a sofrer alguma avaria, né? A pilha fica molhada, começa a vazar um pó, começa a inchar. Então, esses são alguns dos problemas desse sistema, né? Dessa pilha comum, né? Então, como eu já tinha dito, a formação de gás e isso daqui, né, que todo mundo já viu, né? A formação do cloreto de zinco, né? O envoltório mais externo, né? Passando por algum estresse mecânico, né? Passando por alguma avaria, vai acabar, né, deixando com que o cloreto de zinco saia, né? E a gente tem essa pilha inchada, molhada, cheia de pó branco, impossível de ser utilizada, né? Mas fazer o quê, né?
Faz parte, é uma limitação desse sistema. Por conta disso, né, ao longo do tempo, desenvolveu-se aí, promoveu-se melhoria nesse sistema, gerando justamente as pilhas alcalinas, né, que também são classificadas, né, como sistemas secos, né, então pilha seca, porém de natureza alcalina. Da mesma forma, geram 1,5 volts inicialmente e, né, são sistemas utilizados em diversos dispositivos elétricos. A composição é a mesma, como vocês estão vendo, né? A diferença é que o eletrólito, né, é composto não por cloreto de amônio, mas por hidróxido de potássio. Por isso a nomenclatura pilha alcalina, né? É uma pilha seca alcalina. O eletrólito, né, contém íons hidroxila. E aí então, né, a comparação está aqui, né, para pilha ácida, tanto para pilha ácida como para pilha alcalina, né, quem funciona como anodo é o envoltório de zinco, né, no cátodo acontece a redução do óxido de manganês 4 para óxido de manganês 3, no meio eletrolítico nós temos para pilha ácida cloreto de amônio e água, e para pilha alcalina hidróxido de potássio e água, né. A questão, né, de ser, né, meio ácido ou meio básico faz muita diferença no que diz respeito ao produto formado na semi-reação anódica, como vocês vão ver, né? Então, na semi-reação anódica nós temos, obviamente, a oxidação do zinco 0 a zinco mais 2, porém, em meio básico, nós temos a formação de um óxido, né? E não pura e simplesmente, né, a formação de íons zinco mais 2. Na semi-reação catódica nós temos a mesma coisa, né? A redução do MnO2 para Mn2O3. E como equação iônica essencial, nós temos zinco, MnO2, formação de ZnO e Mn2O3, né? É importante, né, que vocês consigam fazer essas equações, né? Se o sistema é básico, né, conforme a gente vai montando, né, a equação pelo método íon-elétron, né, o método nos indica adicionar íons de hidrogênio para poder ajustar a quantidade de hidrogênio, né? Mas aí a gente vai adicionar o H+, porém em seguida adicionar a hidroxila, né, para poder eliminar o H+ que a gente introduz só para poder escrever a reação, né? Então a reação no papel ela tem que corresponder à realidade física, né? Então se o sistema é básico, de maneira alguma, né, nas minhas semi-reações tem que aparecer H+. Aonde tiver H+, eu tenho que colocar hidroxila, né? E aí se eu coloquei hidroxila após a seta, tem que colocar antes da seta também, né? E aí eu vou neutralizar esse H+, digamos assim, né? Ter a minha reação em termos de água ou íons hidroxila. E aí isso aqui sim reproduz a realidade física do sistema, que é básico, tá? Então vejam, as equações todas aqui, né, elas mostram que o meio é básico, né? Então olha que interessante, nesse sistema básico nós temos a transformação do envoltório de zinco em óxido de zinco, né, o que já é um ganho. Nós não temos, né, o envoltório sendo transformado num pó molhado, né? Nós temos um sistema a princípio sólido se transformando em outro sistema sólido. Então a integridade mecânica do negócio fica mais preservada. E dentro da pilha no eletrólito, o MnO2, né, se transforma no Mn2O3, né? Então essas são as vantagens da pilha alcalina, né, em relação a ter, né, a ter uma fragilidade menor, né, a ter uma composição que permite que o sistema se mantenha com uma integridade maior, conforme as reações acontecem, não tem a formação de gás, como no caso da pilha ácida, e, né, uma coisa também que é importante para a eficiência das pilhas é justamente a condutividade no eletrólito, né? Então vocês lembram lá do vídeo da importância do eletrólito. Enquanto as cargas, as espécies se movimentam pelo eletrólito, os elétrons se movimentam pelo condutor, né? Então quanto melhor a condutividade no eletrólito, melhor, né, o transporte de elétrons, né? Maior, né, esse transporte, maior a corrente produzida, digamos assim. Tá? Então essa é a vantagem da alcalina. Primeiro a composição, né, a estrutura mecânica dela, né, fica mais preservada conforme as reações acontecem, e as características do eletrólito permitem a geração de uma corrente mais eficiente, mais constante e, né, e maior. Então, olhando agora para a pilha de prata, a coin battery, né? Então essa daqui que parece, né, uma moeda, né,
conforme está representado aqui, um sistema para gerar 1,5 volts também. Porém, né, no mercado a gente encontra essa pilha de prata, né, essa coin battery de prata, com outras voltagens muito mais altas, né, 3, 6, né, justamente pelo fato de associar, né, várias pilhas. Então, como eu já disse para vocês e vocês já sabem, o nome bateria se refere a uma sequência de pilhas, a uma associação de pilhas, né? Então, essa de 1,5 volts é de fato a pilha de prata, né? Se eu tenho voltagens superiores a isso, nós temos uma associação de pilhas e aí então o sistema passa a ser chamado de bateria, né? Então, assim, no mercado a gente geralmente chama de bateria porque, né, a gente sempre está comprando as que tem voltagem mais alta, né, que na verdade são uma associação de pilhas, né? Então, essa coin battery, vocês sabem, é utilizada em diversos dispositivos elétricos, né? Vamos dar uma olhada na composição desse sistema, né? Então, nós temos aqui a representação esquemática que mostra que nós temos, né, uma parte contendo zinco e uma parte contendo uma pasta de óxido de prata, né? O zinco passível de oxidação, obviamente, e o óxido de prata passível de redução. Na verdade, olha, pasta de Ag2O, né? Então, tem água no meio, né? A representação aqui, ó, zinco mais eletrólito, né? Não foi dito aqui, mas esse também é um sistema em meio básico. Então, nós temos aqui o eletrólito, né? A espécie que pode funcionar como anodo, a espécie que pode funcionar como catodo, nós temos o eletrólito, e aí se eu faço a conexão desse sistema a um dispositivo elétrico, o fluxo de elétrons vai se dar por fora, por dentro do dispositivo elétrico, e esse fluxo de elétrons, que é a corrente elétrica, vai servir para alimentar, fazer funcionar o dispositivo elétrico. Nesse caso, ó, o zinco sendo polo negativo vai ceder elétrons, né, por dentro do dispositivo elétrico para o polo positivo, que contém Ag2O, né, a espécie passível de redução. Então, as reações são, né, aqui não está, né, dividido em semi-reação anódica e catódica, fica para vocês esse trabalho, semi-reação anódica, semi-reação catódica, obtenham essas semi-reações e obtenham a equação iônica essencial, né, que já está aqui, né? Então, vejam, zinco em meio básico se transforma em óxido de zinco e o óxido de prata vai para prata, tá? Então, sem dificuldade, dá para vocês obterem isso daqui também. O meu objetivo aqui, gente, é mostrar para vocês diferentes composições e principalmente o princípio de funcionamento, tá ok? E aí a gente se pergunta, né? E as pilhas recarregáveis, professora? Qual é o diferencial delas em relação às pilhas comuns? Eu digo para vocês, o grande diferencial das pilhas recarregáveis é a presença desse tal separador, né? Que são estruturas adicionadas na composição, na montagem da pilha, que permitem, né, a migração de maneira seletiva de uma determinada espécie. Porque qual é o grande problema? Quando uma pilha descarrega, gente, as reações acontecem, né, vai acontecendo uma bagunça, né, em termos de composição, porque as espécies vão migrando, eu não tenho como segurar, né, os cátions, os ânions que vão sendo gerados ali. Se existe um separador, né, conforme a reação vai acontecendo, as coisas ficam mais ou menos ordenadas. E aí, quando o processo inverso acontece, né, então aqui está mostrando que, né, na descarga o fluxo de elétrons, né, vai assim. E na hora que eu carrego, né, o objetivo é fazer o processo oposto, então eu forço o fluxo de elétrons a acontecer desse lado, né? E se eu faço esse fluxo de elétrons acontecer da maneira oposta, né, obviamente eu inverto as reações, mas eu não posso garantir que a composição inicial foi estabelecida, foi reestabelecida, né? Se eu não tivesse separador, outras reações podem ocorrer. E eu não tenho, então, né, depois da recarga, um sistema exatamente igual ao que era no início. Mas com a presença dos separadores, isso é possível, tá? Então eu digo para vocês, né, a principal diferença entre uma pilha comum e uma pilha recarregável é a presença de separadores, tá? Que são membranas seletivas a um determinado íon que garantem, né, o retorno da composição inicial do sistema após o processo de recarga, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, vendo, né, o exemplo da pilha de níquel hidreto metálico, né? Então vejam aqui, ó, níquel metal hidreto, como são chamadas no mercado, né? Sistemas que geram 1,2 volts inicialmente, né? Então olha aqui, uma representação esquemática da composição desse sistema.
né? Nós temos aqui na parte de baixo, né, um eletrodo de hidreto metálico. O que é o hidreto metálico, gente? Vocês sabem, né? É um composto onde o hidrogênio está com NOx -1, né? Obviamente, então, passível de oxidação. Esse hidrogênio NOx -1 pode ir para hidrogênio +1, para hidrogênio 0, ou seja, é uma espécie passível de oxidação, né? Que pode doar elétrons, que pode funcionar como anodo, como polo negativo, né? Justamente o que está representado aqui, ó, o eletrodo negativo, o polo negativo é o eletrodo de hidreto metálico. E aí, o polo positivo e eletrodo positivo, né, é um eletrodo de níquel, né? Vocês vão ver que na verdade não é níquel, né? É um composto de níquel. E aí, para ser recarregável, como eu disse, né, separando o anodo do catodo, é preciso que haja a presença desse tal separador, né, essa membrana seletiva. Nesse caso aqui, é uma membrana seletiva aos íons hidroxila, e vocês vão ver por quê, né? Então, ó, o sistema é em meio básico, né? Então, aqui, na verdade, conforme diz aqui, né, a apresentação, existe o trânsito de íons hidroxila, então o sistema é de meio básico, sistema em meio básico. Na semi-reação anódica, nós temos o hidreto metálico em meio básico, né, se oxidando para a formação de água com a liberação do metal, tá aqui o elétron como produto. E a semi-reação catódica, como eu disse para vocês, não é níquel, e sim um composto de níquel. Nós temos o hidróxido de níquel 3, recebendo esse elétron, se transformando em hidróxido de níquel 2 e liberando hidroxilas, né? Então, veja, no processo catódico existe liberação de hidroxila que é utilizada no processo anódico, né? Juntando as duas, nós temos a equação iônica essencial. O hidreto metálico, né, vira metal, né, uma vez que o hidrogênio se oxida para a formação de água, e o hidróxido de níquel 3 se reduz para a formação de hidróxido de níquel 2. Né? Então, vamos ver como é que dá a atuação desse separador, né? Por que ele garante, né, que não aconteça muita bagunça dentro da pilha, de modo que quando o processo inverso ocorre, eu consigo retornar à composição original. Então, vou tentar fazer o desenho aqui da pilha. Eita. Então, nós temos aqui o polo positivo da pilha, o polo negativo. O polo positivo da pilha inicialmente é composto por hidróxido de níquel 3. Eu juro que eu não sei porque que acontece isso. E o polo positivo negativo da pilha é composto inicialmente por esse hidreto metálico. Deixa eu mudar a cor. Então, quando eu conecto essa pilha a um dispositivo elétrico, os elétrons passam por fora e por dentro desse dispositivo elétrico, porque a condutância desse dispositivo elétrico é muito maior, né? Então, os elétrons vão sair do polo negativo em direção ao polo positivo. Nesse processo, o que acontece? O hidróxido de níquel se transforma em hidróxido de níquel 2, com a geração de hidroxilas que migram por meio do separador em direção ao hidreto metálico, né? E o hidreto metálico, nesse processo, né, forma o metal e água, né? Vou colocar de maneira simplificada aqui, né? Então, vejam, conforme a pilha se descarrega, existe, né, a mudança do hidróxido de níquel 3 para hidróxido de níquel 2 e a mudança do hidreto metálico para metal e água, né? E nesse processo, né, existe um fluxo de hidroxilas do polo positivo para o polo negativo. Então, imagine que a gente chegue no final, né? No final nós vamos ter aqui na parte de cima apenas níquel, né, hidróxido de níquel 2, e nós vamos ter metal, hidroxila e água aqui embaixo, né, de maneira bem grosseira falando, né? Então, notem, nessa região aqui, o que aconteceu foi apenas a transformação de hidróxido de níquel 3 para hidróxido de níquel 2. Não teve bagunça nenhuma aqui dentro, né? Nessa parte de baixo, o que aconteceu foi a transformação de hidreto metálico em metal, água, e hidroxilas, né, vieram para cá, né? Quando eu faço a ligação a uma fonte de corrente contínua e forço as reações inversas acontecerem,
O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir voltar do hidróxido de níquel 2 para hidróxido de níquel 3 e do metal para hidreto metálico. Né? Então, com essa composição, né, com uma barreira seletiva apenas ausente hidroxila, isso é possível. Né? Então, vou colocar aqui agora a representação do processo inverso, processo de recarga. Né? Deixa eu só voltar aqui ao branco. Tentar desenhar exatamente como estava. Então, eu tinha isso aqui. Aqui é a pilha descarregada, né? Então, eu vou representar. Eu tenho agora hidróxido de níquel 2. E tenho aqui o metal em meio básico. Eu quero fazer o processo inverso. Ao invés dos elétrons saírem do negativo para o positivo, eu quero que eles saiam do positivo para o negativo. Como é que eu faço isso? Então, a gente se pergunta, o que impulsiona os elétrons saírem do polo negativo para o positivo? É justamente, né, a característica desse polo positivo. Né? Então, se eu coloco um polo positivo, digamos assim, eu forço os elétrons a irem para esse polo. Né? Então, uma fonte de corrente contínua contém um polo positivo e um polo negativo. Né? E se eu colocar um polo positivo aqui, por exemplo, eu vou forçar os elétrons a irem em direção a esse polo. E eles não vão se acumular dentro da fonte, eles vão ser transmitidos pelo condutor a uma outra região. Então, é o que eu vou fazer. Se eu quero que os elétrons saiam daqui para cá, eu preciso puxá-los por meio de um polo positivo. E é o que eu vou fazer. Deixa eu colocar a caneta preta agora. Né? Então, eu vou colocar um polo positivo aqui para poder forçar os elétrons a saírem nessa direção. E, obviamente, eu vou ter que colocar um polo negativo aqui. Né? Então, notem, quando eu introduzo a fonte, eu forço os elétrons a irem na direção contrária. Estão vendo? Né? E aí, quando eu forço o hidróxido de níquel 2 a oxidar, né, o que eu tenho é a formação, o retorno ao hidróxido de níquel 3. E os elétrons chegando aqui, né, o que eu tenho é o retorno ao hidreto metálico. Notem que, né, para sair de NiOH2 e chegar em NiOH3, é necessário que as hidroxilas migrem nesse sentido. E isso é possível porque existe um separador seletivo a hidroxilas. Então, no início, as hidroxilas vão em direção ao hidreto metálico. Quando a pilha se descarrega e eu faço ela retornar, né, eu forço as hidroxilas voltarem à posição original. Né? Então, eu consigo regenerar exatamente a composição original. Né? Eu não faço bagunça dentro da pilha, porque existem separadores seletivos, né, que vão permitir a passagem de uma espécie em particular, né, porque alguma coisa tem que passar. Né? Não tem como prender tudo dentro da pilha, senão não acontece. Tem que haver uma movimentação no eletrólito. Né? Então, um eletrólito seletivo permite que a pilha, né, se descarregue, né, experimente-se uma pequena mudança de composição, mas é possível a ela posteriormente retornar à sua composição. Tá ok? Então, espero que tenha entendido. Vamos em frente. Bateria de chumbo, né? Então, tá aqui. Deixa eu voltar para o vermelho, que é a melhor cor para mim. Tá aqui a foto da bateria de chumbo de carro. E aqui uma representação esquemática desse sistema, né? Onde cada um desses 3 tracinhos representa uma pilha, né? Então, como vocês sabem, bateria é uma associação de pilhas. Então, obviamente, dentro desse sistema aqui, existem várias pilhas associadas em série. Para quê? Para poder ampliar, aumentar essa diferença de potencial, essa voltagem gerada. Então, cada um dos 3 tracinhos representa uma pilha e, nesse caso aqui, nós temos 5 pilhas associadas em série. Né? Olha só, o tracinho roxo representa o separador, né? E se tem separador, é possível que cada uma dessas pilhas seja recarregada, né? Fazendo com que o sistema retorne à sua condição original, né? E todo mundo sabe que uma bateria de carro é constantemente recarregada. Quando o carro é ligado, né? A corrente elétrica é injetada na bateria para que as reações se revertam, né?
e a pilha retorna à sua condição original e a bateria fica lá fornecendo corrente. É claro que ao longo do tempo essa capacidade se perde, né, gente? Não tem como garantir que em toda recarga a gente vai voltar exatamente 100% à condição inicial. Não é o que ocorre, né? Essa é a verdade. Ao longo do tempo, esse processo vai ficando cada vez menos eficiente, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui agora no fluxo de elétrons, né? Por meio dessa associação de pilhas. Então, vemos aqui, né? Um polo negativo e um positivo. Nós sabemos, então, que os elétrons vão passar, né? No circuito externo, né? No circuito externo, por dentro do dispositivo elétrico, né, fazendo então o dispositivo funcionar. Então, por fora, todo mundo entende que o fluxo é esse aqui, né, do negativo para o positivo. Né, da mesma forma que esse verdinho aqui está classificado como negativo, esse aqui também é negativo, negativo, negativo. E o vermelho, positivo. Então, positivo, positivo, positivo e positivo. O fluxo é do negativo para o positivo, né? Da mesma forma, então, ó, por meio dessa conexão, os elétrons vão do negativo ao positivo. Por dentro da pilha, então, existe um fluxo externo, que é utilizado justamente para alimentar o dispositivo elétrico, e existe um fluxo interno. Afinal de contas, tem uma associação de pilhas ali. Os elétrons têm que ser transmitidos, né, para poder chegar no circuito externo. Então, ó, do negativo ao positivo, do negativo ao positivo, do negativo ao positivo. Se tem separador entre o catodo e o anodo, né, é possível retornar à composição original. Esse sistema é um sistema recarregado, tá? Vamos olhar agora em detalhe para uma dessas pilhas individualmente, né? Então, a composição né, nós temos uma haste de chumbo passível de oxidação, então funcionando como anodo, e uma haste de óxido de chumbo 4, passível de redução, funcionando então como catodo. Nós temos, né, no meio eletrolítico uma solução de ácido sulfúrico, né, e aí quando esses sistemas se conectam, existe um fluxo de elétrons do negativo para o positivo. Né? Vamos observar isso aqui. Né? Então, aqui, na verdade, o fluxo de elétrons se dá entre as pilhas. Estão vendo aqui, ó, entre as pilhas. Nessa minha representação esquemática, eu tenho uma pilha individual. Né? Na verdade, eu teria aqui a conexão com uma outra pilha, né? Conforme está representado aqui. Mas o meu desenho, né, não me permite avaliar assim. Então, eu vou ter que avaliar aqui. Mas é a mesma coisa. Né? Olha só, eu tenho aqui, ó, o polo negativo conectado ao positivo. Eu tenho o chumbo conectado ao PbO2. Concordam comigo? Né? Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, o chumbo conectado ao PbO2. Tá? Então, a análise que vai ser feita aqui, né, é a mesma que é representativo do que acontece no sistema real. Tá? Então, ó, o que acontece? O fluxo de elétrons do negativo para o positivo. Então, acontece a oxidação do chumbo, né? O chumbo reduzido vai a uma forma oxidada e o chumbo oxidado vai a uma forma reduzida. Né? Aí a gente tem que saber a que forma, né, poderia ir de chumbo 2 a chumbo 0 a chumbo 2 a chumbo 4. Né? Enfim, existem formas de oxidação, existem espécies de oxidação e de redução variadas. Mas da mesma forma como eu falei com vocês no sistema representativo da pilha comum, nós temos que na formação desse sistema existe, né, já se sabe quais são os produtos. Então, na verdade, o chumbo vai a chumbo 2, mas no meio contendo sulfato, acontece a formação de sulfato de chumbo. Né? Então, esse pedaço de chumbo se transforma em sulfato de chumbo. Da mesma forma como os elétrons chegam aqui, esse óxido de chumbo poderia ir a chumbo 2, a chumbo 0, né? Isso teoricamente, mas a experiência mostra que o que acontece é a redução do chumbo 4 para chumbo 2, mas com o meio contendo sulfato, também acontece a formação de sulfato de chumbo 2. Né? Então, esse pedaço de chumbo se transforma em sulfato de chumbo 2, da mesma maneira que esse pedaço de óxido de chumbo 4 se transforma em sulfato de chumbo 2. Tá? Então, ó, tá aqui. No anodo, ó, o chumbo vai a chumbo mais 2, mas como o meio contém sulfato, né, acontece a formação de sulfato de chumbo. No catodo, o óxido de chumbo 4 se transforma em óxido de chumbo 2, né, se reduz, mas no meio contendo sulfato, a formação, né, final é de sulfato de chumbo.
né? No processo anódico, liberação de 2 mols de elétrons. No processo catódico, consumo de 2 mols de elétrons, né? Então, posso somar direto e obter a equação iônica essencial, né? Que me diz que chumbo e óxido de chumbo 4, ambos se transformam em sulfato de chumbo num meio contendo sulfato e que seja ácido, né? Então, a equação global, né, já me dá aqui, né, o ácido sulfúrico, que é o composto utilizado nas baterias de carro, né? Então, mais uma vez, hastes de chumbo e hastes de óxido de chumbo 4, ambas se transformam em sulfato de chumbo, né, num meio que tem ácido sulfúrico. E esse sistema é passível, né, é possível de ser recarregado por conta da presença de separadores na sua composição. Vou fazer um vídeo à parte mostrando direitinho, né, o fluxo das cargas, né, que permite no processo inverso retornar o sistema à sua condição inicial. Eu não mostrei para vocês na pilha de hidreto metálico, né, que o íon em trânsito ali é o hidróxido, né, o íon em trânsito pelo eletrólito é o hidróxido. Então a pilha não se bagunça muito, né, e quando ela retorna é possível esse hidróxido ir para o lugar certo, né, fazendo com que a pilha retorne à condição inicial. Da mesma forma, numa bateria de carro, né, numa bateria ácida de chumbo, nós temos membranas seletivas que permitem um determinado íon fazer o transporte, né, ser transportado pelo eletrólito, e aí a bagunça não acontece, né, não acontece muita bagunça na pilha, e quando a reação inversa acontece, né, o sistema volta toda a sua condição original, tá? Então vai ter um vídeo à parte para poder mostrar esse transporte de íons no eletrólito por meio do separador. Outro exemplo, a bateria recarregável de íon lítio, né? Então tá aqui, essas que são utilizadas em celular, né? Essa aqui é um pouquinho mais difícil de explicar, mas eu conseguirei, né? Vejam a representação esquemática, né? São folhas, né? Então, ao invés de ter, como na bateria de chumbo, né, 2 hastes, né, separadas por uma membrana seletiva, aqui nós temos, né, folhas enroladas e separadas por uma membrana seletiva, tá? Então, o sistema, o princípio de funcionamento é o mesmo, né? Se eu tenho aqui uma haste que funciona como polo negativo e outra como polo negativo, o transporte de elétrons se dá, né? E o transporte de cargas no eletrólito acontece por conta, né, por meio desse separador. Da mesma forma aqui, né? Se eu tenho um material, né, disposto como uma folha enrolada que funciona como polo positivo, né, e outro material, né, que foi construído no formato de uma folha e que é colocado, né, próximo a esse polo positivo com características negativas, né, se entre eles existe um separador, é possível haver um fluxo de elétrons entre eles, né, e é possível haver, né, um transporte de cargas, né, através desse separador, né. Isso permite então que o sistema possa retornar à sua condição inicial quando recarregado, tá? Então, mais uma vez eu vou tentar desenhar aqui, ó. Imagina, né, uma folha que se comporta como polo positivo, né? Uma folha, né, um material que foi construído no formato de uma folha, né, que funciona como polo negativo em relação a esse daqui. E esses polos, né, separados por uma membrana seletiva. Se eles são conectados, né, o transporte de elétrons acontece entre eles, o transporte de íons acontece e de maneira seletiva por meio da membrana, garante ao sistema, então, a possibilidade de ser recarregado, de retornar à sua condição inicial, tá? Então, aqui, ó, deixa eu voltar, peraí, né, veja, o desenho rosa, né, a folha rosa representa o catodo, o catodo, polo positivo, né, e o desenho verde representa o eletrodo negativo, o anodo, né? Então, aqui, ó, vejam, a ampliação, né? Claro que aqui está desenhado como haste, né? Mas na verdade são folhas, né? Eu teria aqui essa folha, olha que louco, e aqui o separador, e aqui essa folha. Como fica muito ruim de explicar assim, né? Didaticamente a gente usa essa representação. Deixa eu apagar essa tela. Né? Então, uma dessas folhas é composta, né, por um suporte, né, onde foi anexada, né, uma matriz de grafite,
né, um composto de grafite enxertado com lítio, digamos assim, né? E aí, numa outra matriz, né, um óxido metálico, né? E entre esse óxido metálico e esse grafite enxertado com lítio, uma membrana seletiva, né, que permite a passagem apenas dos íons de lítio. Né? Então, devido às características desse material em relação a isso daqui, né, quando as folhas são conectadas, o transporte de elétrons se dá do grafite para o óxido metálico. Né? E aí, nesse processo, quem é que doa esse elétron? Justamente os átomos de lítio que estão anexados ao grafite. Né? Então, acontece a oxidação dessa matriz com a formação de íons de lítio que passam pela membrana e vão lá tentar pegar o elétron de novo. Né? Os elétrons saíram da esquerda para a direita, né, do anodo para o cátodo, por conta da oxidação do lítio, que passa pela membrana e vai lá tentar buscar o elétron de novo. Né? Ele pega esse elétron de novo e acaba ficando anexado agora a essa matriz de óxido metálico. Né? Então, nós temos que, né, ao longo do processo, né, ao longo da descarga de uma bateria recarregável de íon lítio, o que nós temos né, no processo anódico, essa matriz de grafite, né, retornando à sua condição inicial, com a liberação de íons de lítio e elétrons, obviamente. E aí, no processo catódico, a matriz de óxido metálico, né, que recebe os elétrons, acaba sendo, né, enxertada com lítio e ela se transforma numa matriz de óxido metálico com lítio. E o processo global, então, a equação iônica essencial está aqui. Eu tenho a princípio, né, uma matriz de grafite com lítio, que passa a ser apenas grafite, e uma matriz de óxido metálico, que passa a ser uma matriz de óxido metálico enxertada com lítio. Vejam que o que acontece aqui, né, a transferência de lítio, né, de um lado para outro, de uma folha para outra, digamos assim. De modo que quando eu recarrego, né, eu faço o processo inverso, né? Eu tiro o lítio da matriz de óxido metálico e levo novamente ele para a matriz de grafite, uma vez que existe uma membrana seletiva, né, que permite a passagem apenas dos íons de lítio. Tá, gente? Então é isso, né? Tentei ser o mais breve possível para não ficar muito longa a videoaula, né? Mas ao mesmo tempo tentei dar os detalhes. Vou fazer a parte, né, um detalhamento a respeito da bateria de chumbo, tá? Então qualquer coisa me procurem. Vocês têm trabalho, né? Escrever as semi-reações anódicas, as semi-reações catódicas, as equações iônicas essenciais, as equações globais, verificar se entenderam, né, o fluxo de elétrons por fora, verificar se entenderam por que pode acontecer um fluxo de elétrons por dentro, né, verificar se entenderam a importância do transporte de cargas no eletrólito, enfim, né, e a partir do entendimento desses exemplos, né, é possível vocês explicarem o funcionamento de qualquer outra pilha ou bateria comercial, né, desde que vocês entendam a composição, que vocês recebam a composição e saibam, né, quem funciona como polo positivo e polo negativo, tá? Então, fiquem com Deus, né? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa me procurem. Beijo.